o apostolado pela palavra, pelo exemplo, aprofundamento da fé e da cultura religiosa, apoiar a missão educativa das famílias. É um movimento que não se centraliza só nas famílias que o compõem, é também voltado para a sociedade que rodeia. E também tem muito a ver com a solidariedade das famílias que o compõem e estar atento ao mundo que nos envolve. Que nos envolve, ao mundo circundante. Dona Teresa, fale-nos um bocadinho dos cursilhos. Então, os cursilhos de cristandade, o movimento dos cursilhos de cristandade nasceu em Espanha, mais concretamente em Palma de Maiorca, nos anos 40. Um homem, um dos fundadores, Eduardo Bonin, ao ver o mundo que o rodeava, a descristianização, esta preocupação com os ambientes, com esta vivência tão afastada de Deus, e estando a viver uma preparação que havia portanto, ele também nasce um pouco da ação católica, porque o Eduardo Bonin fez parte de um grupo que está bem em voga na altura de irem 100 mil jovens a Santiago de Compostela. E, portanto, a preparação desses jovens também foi motivo para o Eduardo Bonin pegar em tudo aquilo que ele lia, esta descristianização do mundo e a própria preparação dos jovens a Santiago de Compostela, que não se realizou antes da Segunda Guerra Mundial, só posteriormente, para, de certo modo, servir-se disso para fazer os cursilhos de cristandade. Os primeiros cursilhos são realizados em 1944, entre 44 e 49 eles não são numerados, só a partir dessa data é que eles vão ser numerados, e nascem daí. Um dos grandes objetivos do movimento dos cursilhos de cristandade, de facto, como ele dizia, é levar Cristo aos alejados, aos afastados, àqueles que de algum modo estão fora da igreja, ou mesmo estando dentro da igreja, o conhecimento que têm de Deus é pouco. É levar Deus aos ambientes, ou, se quisermos, ao jeito do Papa Francisco, às periferias, hoje, como tanto se diz, levar Cristo às periferias. Portanto, o movimento nasce daqui, do empenho deste homem e de um grupo de homens, não é? Ele, se calhar, será aquele que lhe dá mais rosto, mais visibilidade, mas é, de facto, de um grupo de jovens na altura, pertenciam à Ação Católica, e nasce o movimento dos cursilhos de cristandade. Muito bem. Helena e António, falem-nos um bocadinho do vosso movimento, as equipas de Nossa Senhora. Pronto, eu vou começar com uma frase que todos os casais pertencentes à equipa de Nossa Senhora conhecem, e que é uma frase do fundador, e que diz o seguinte: as equipas de Nossa Senhora têm por objetivo ajudar os casais a caminhar para a santidade, nem mais nem menos. E, portanto, este movimento começou de uma forma muito simples, em Paris, perto de 1939, à volta disso, e um grupo de casais procurou o padre Henri Caffarel, penso que era pároco de Notre-Dame, para os ajudar a viver a sua vida espiritual como casais. E, portanto, essas reuniões que se foram fazendo foram crescendo, outros casais vieram também juntar-se, e portanto, o movimento foi crescendo assim de uma forma um bocadinho espontânea, quase. O que é certo é que o padre Henri Caffarel, penso que talvez acreditamos iluminado pelo Espírito, apercebeu-se que de facto os casais unidos no amor em matrimónio era uma imagem viva do amor que une Cristo à sua Igreja. E portanto ele foi desenvolvendo este conceito, e depois, portanto, foram reunindo. Claro que depois, no final da Grande Guerra, da Segunda Grande Guerra, portanto, o movimento começou a adquirir um pouco, e ele então achou uma maneira, pensamos nós, brilhante, de dar uma vida nova e dar um rumo novo a um movimento e criar uma certa estrutura. E então ele criou uma regra, como se fosse uma regra de uma ordem monástica, e reuniu
naquilo que se chama a Carta das Equipas Nossa Senhora. E nessa carta estão os objetivos e a forma de atingir esses objetivos. Portanto, está um caminho, porque ao fim e ao cabo as Equipas Nossa Senhora são pessoas em caminho e encaminhada. Portanto, depois, posteriormente o movimento foi reconhecido, e entretanto, claro, começou a crescer, mais casais, mais a aderir ao movimento, e claro, acabou por passar as fronteiras de França, primeiros os países francófonos, depois outros continentes, e chegou a Portugal perto de, penso que, portanto, as primeiras equipas que aqui em Portugal estão registradas foram em Porto e Lisboa, em 55, chegou a Portugal. Aqui em Aveiro, chegou em 58, 59, pela mão do padre João Paulo da Graça Ramos, portanto, na altura também, portanto, estimulado pelo bispo de então, que era o Dom Domingos da Apresentação Fernandes. E, portanto, estas equipas que aqui apareceram em Aveiro foram, em parte, também, quem as ajudou a orientar foi uma equipa do Porto, que era o professor Levi Guerra e a esposa. E depois, portanto, os movimentos foram crescendo e neste momento a situação que existe é, portanto, existe um setor, portanto, porque são várias equipas base que formam setores e, portanto, temos um setor em Águeda e Aveiro, como eram muitas equipas, muitos grupos, dividiu-se em dois setores, o setor A e o setor B. E, portanto, neste momento há cerca de 36 equipas de Nossa Senhora aqui em Aveiro, portanto, Aveiro, AB e Águeda, e abrange perto de 200 casais, cada um com os seus conselheiros espirituais, que normalmente é um sacerdote, peço desculpa, e portanto, é o nosso movimento, depois poderemos esclarecer um pouquinho melhor qual é a dinâmica exato. E se calhar podemos começar exatamente a continuar nesta onda de perceber um bocadinho as vossas dinâmicas, e antes de irmos para uma primeira pausa com música, mas compreender um pouco quais são as dinâmicas. Portanto, vamos aqui vendo, por exemplo, Rosa e José António, que vocês reúnem uma vez por mês, e qual é a dinâmica do vosso encontro? Nós habitualmente temos um plano que é delineado no início de cada ano. Temos uma pessoa responsável, que é o diácono Manuel Carvalhais, que em reunião com quem está a dirigir estabelece um plano para o ano seguinte. Então são pensados uma série de temas que nós vamos discutindo ao longo do ano em reuniões mensais e no qual tentamos tirar sempre algumas conclusões. Esses temas, peço desculpa interromper, esses temas estão em consonância com os diferentes anos, por exemplo, o ano da fé, o ano passado, a missão jubilar, etc., ou têm uma dinâmica muito própria, muito vossa? Como o movimento, embora é nacional, mas cada diocese tem a sua própria estrutura, digamos, e os temas são diferentes de diocese para diocese, de maneira que cada diocese tem os seus próprios temas e vai variando. Nós habitualmente acabamos por adotar um livro que vamos seguindo os vários capítulos nos temas que ali estão explanados. E de forma que este ano não conseguimos arranjar um livro que nos agradasse, mas é que temos vários temas que vamos discutindo. Que vão surgindo, não é? Também conforme as vossas necessidades, é isso? Este ano teve um bocadinho a ver com a missão jubilar, de facto, alguns temas que discutimos. Que fomos discutindo, as bem-aventuranças, se calhar, não é? Sim, aplicadas à vida do matrimónio. Alguns foram nesse sentido, de facto. Helena, fale-nos um bocadinho da dinâmica do vosso movimento. Portanto, os casais reúnem-se com que frequência? Nós também nos reunimos mensalmente. É bom dizer que cada equipa poderá ter 5 ou 6 casais. Tem sempre um conselheiro, cada equipa tem o seu conselheiro espiritual que nos ajuda nesta caminhada e reúne-se efetivamente uma vez por mês. Realiza-se rotativamente em casa de cada casal. Esse casal que acolhe, recebe, também serve a refeição e, portanto, a reunião compreende 5 momentos. É a refeição, uma refeição ligeira, uma leitura e reflexão de um texto da Bíblia
E depois há a partilha das orientações da vida e a troca de impressões sobre um tema de estudo. Esse tema de estudo, os casais, portanto, cada equipa tem um livro de orientação e que todos os meses tem um tema que é estudado e depois posto em partilha com o resto da equipa sobre esse tema, as impressões que vão sendo partilhadas, exatamente, uma reflexão de estudo. Pronto, porque é que nós, é bom dizer o que é que nós achamos que é importante esta partilha em equipa, porque efetivamente a equipa, os casais vivem, ajudam-se mutuamente, preocupam-se uns com os outros e, acima de tudo, com o seu progresso espiritual. Isso tem sido muito importante, além também da partilha humana, da ajuda humana. É esta caminhada espiritual em equipa que tem sido muito importante para nós. Que é, portanto, digamos, o grande elixir do vosso trabalho. Fomos aqui falando e parece-me que é a linha comum a todos os movimentos que aqui estão representados. Primeiro que a questão do matrimónio, portanto, e depois a santidade, que de resto é a proposta de caminho para todos nós, não é? Casados ou não casados. E eu começava um bocadinho nesta linha agora de perguntar a todos, mesa aberta, se acham que em sociedade as pessoas compreendem a diferença entre matrimónio e casamento. Qualquer um pode responder. Mas não discutam. Não é mesmo. Não há. Qualquer um. Podemos começar por uma ponta. Vamos começar. O que é que acham? O que é que vos parece? Teresa, tem opinião sobre isso? De uma maneira geral, eu quero-me parecer que há aqui, que de facto há alguma confusão. As pessoas, se calhar, uma grande parte, mete tudo no mesmo saco, por assim dizer. Esta vertente espiritual do matrimónio nem sempre ela está presente nas pessoas e nesta preocupação, que é uma preocupação, de facto, que o casal tem que ter. E muitas vezes é muito mais o casamento que impera e não o matrimónio. E eu quero-me parecer isso. E as pessoas não têm bem esta diferença. Será um pouco tudo igual. E penso que os nossos jovens também não têm muito, uma grande parte, essa consciência. E portanto, aliança, às vezes há algumas dificuldades. Sim. Uhum. Mais opiniões? Até porque os casais que aqui estão têm filhos jovens, adolescentes. Podem partilhar. Eu penso que portanto, as pessoas que vivem, portanto, e que estão dentro de um ambiente de igreja saberão a diferença, penso que sim. Agora, o grosso, se calhar, da sociedade, não é? Portanto, a maior parte dos leigos, penso que atribuem ao matrimónio, portanto, o casar pela igreja, passo a expressão, entre aspas, não é? E o casamento, portanto, metem tudo, portanto, é um bocado isso, não é? O casar pela igreja, o casar pela igreja, o matrimónio. Exatamente. Claro que, exato, e não reconhecem, portanto, que o matrimónio, como o dom de Deus, não é? Portanto, portanto, isso fica muito reduzido e é muito redutor a imagem que a maior parte da sociedade tem. Agora, é evidente que quem está por dentro, acredito, e devido à formação que há na preparação de noivos, na preparação para o casamento, essas noções serão essa informação passa e, portanto, aí haverá diferença. Mas eu penso que o grosso das pessoas, portanto, o matrimónio é casar pela igreja e o casamento é outra coisa, não é? Uhum. Pronto, e fazem essa diferença. Sim. O casamento, tantos anos, é uma instituição com muitos anos, e hoje em dia está desvirtuada com o aparecimento de novos modos de vida. Novas famílias, não é? Chamadas novas famílias. Uniões, de facto, parece que tudo tem o mesmo valor, acho que está tudo muito relativizado e arrastando neste arrastamento o matrimónio também tem vindo a ser desvalorizado, digamos.
E acho que é uma missão dos casais cristãos, de facto, afirmar este valor que o matrimónio tem na construção de famílias sãs. E darmos testemunho da vivência de um sacramento. Portanto, é um sacramento, claro. E isto dava pano para muitas mangas, não é? No fundo é preciso ter vocação. Claro. Também passa por aí. Okay. Muito bem. João, vamos fazer uma breve pausa? Vamos fazer uma breve pausa, sim, e voltamos já a seguir. Já sabe que estaremos cá até às 10. A conversa, como já puderam ouvir, está a ser agradável, e vamos com certeza explanar muito mais este tema da família e o cristianismo na sociedade. Por isso não sai daí, até já. Olha lá, já se passaram alguns anos, nem sequer vinhas nos meus planos, saíste minha sorte grande. E eu cá vou, usando os louros deste achado, contigo de braço dado, para todo lado. Eu vou até morrer, ser teu se me quiseres, agarrado a ti, vou sem hesitar. E se o chão desabar, que nos leve aos dois, vou agarrado a ti. Meu amor, na roda da lotaria, que é coisa escorregadia, saíste da minha sorte grande. E eu cá vou, à minha sorte abandonado, contigo de braço dado, para todo o lado. Eu vou até morrer, ser teu se me quiseres, agarrado a ti, vou sem hesitar. E se o chão desabar, que nos leve aos dois, vou agarrado a ti. E olha lá, por mais que passem os anos, por menos que eu faça planos, sais-me sempre a sorte grande. Agarrado a ti, vou sem hesitar. E se o chão desabar, que nos leve aos dois, vou agarrado a ti, vou sem hesitar. E se o chão desabar, que nos leve aos dois, vou agarrado a ti, vou agarrado a ti, vou agarrado a ti. Ora, muito boa noite, cá estamos nós outra vez, depois desta pequena pausa. Estamos neste Soltar a Corrente de 17 de janeiro. E convém sempre, Cátia, eu sou o João Rocha, a Cátia está ao meu lado, e convém sempre relembrar que isto é um programa da responsabilidade do Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil e Vocacional. Estamos com representantes de vários movimentos, todos eles relacionados com a família cristã. E eu ia, desde já, retomar a nossa conversa e ia perguntar aos vários movimentos quais são, hoje, os maiores desafios para as famílias cristãs. No vosso entender, quais são, de facto, esses desafios, os principais que vocês enumeravam no dia de hoje?
E podemos começar por qualquer um. Podemos começar pelo António, pela Helena, como quiserem. Pronto, eu penso que portanto, as famílias cristãs atravessam as mesmas dificuldades que as outras famílias que não são tão cristãs, por assim dizer, ou que não... Ou cristão todo. Agora, eu penso que como cristãs, como família cristã, eu acho que a principal desafio em todo o sentido, não desafio igual a dificuldade, mas desafio como objetivo, como forma de estar na vida, é exatamente, eu penso que o principal é a transmissão da fé. Portanto, é aquilo que, como família cristã, que portanto, é convidada a dar testemunho, essa transmissão da fé, penso que é o principal desafio, e é aí que reside, porque tem que competir com outras formas de estar na vida, tem que competir com outras, e isto inclusivamente na transmissão aos filhos, que não é fácil, porque eles trazem outras motivações, outras filosofias da rua, da escola, etc. E esse desafio penso que é o mais importante como família cristã. Aliás, a própria agência Eclésia esta semana lançava uma notícia online que dizia, e isto a propósito de algum rescaldo dos inquéritos que foram feitos, o porta-voz da Conferência Episcopal dizia que um dos grandes pontos que já se pode ir lendo do resultado é que as famílias cristãs têm dificuldade em educar os filhos à luz da própria fé. Portanto, um bocadinho ao encontro daquilo que foi dizendo. Uhum. Mais opiniões. Teresa, por exemplo, no seu movimento e como cristã, que desafios é que encontra? De facto, este testemunhar, sermos testemunhas do amor de Deus nos nossos ambientes, a começar logo, o primeiro ambiente é a família. De facto, o movimento dos Cursilhos de Cristandade não é um ambiente diretamente para a família, mas a família usufrui muito deste movimento, porque é os ambientes, de uma maneira geral, que procura abranger e cristianizar e chegarmos a todo lado, mas a começar sempre por mim e pela família. Portanto, o grande desafio é a minha coerência enquanto uma pessoa da família. Portanto, o meu testemunho, aquilo que eu posso fazer nas coisas simples do dia-a-dia, a oração à refeição, o estar também nos movimentos, na paróquia, envolvida nisto tudo, penso que esse é o testemunho maior que eu posso dar, ser coerente na minha vida como profissional, em tudo. Ser a minha coerência, o meu testemunho, e as minhas filhas verem isso e foram vendo isso ao longo dos anos. Portanto, eu e o meu marido, penso que foi o testemunho que lhe transmitimos. E penso que é muito por aí, é esta vivência familiar, é começar mesmo em casa, tudo começa em casa. E se nós não formos coerentes com aquilo que acreditamos e aquilo que professamos, penso que falha muito. Se nós facilitamos, falhamos. Não podemos falhar muito. Eu penso que esse é o grande desafio, é de sermos coerentes com aquilo que acreditamos. E Rosa, em relação a esta questão também? De facto, nós vivemos num tempo de crise, sobretudo uma crise de valores, e as famílias cristãs têm que marcar a diferença. E temos, um bocadinho na linha daquilo que já foi dito, temos que assumir com consciência esta missão evangelizadora na sociedade, pela palavra e pelo exemplo. Não podemos ter medo de nos afirmarmos como cristãos em qualquer ambiente e, acima de tudo, ter um comportamento adequado àquilo que dizemos. Ser na prática aquilo que professamos.
E também na linha daquilo que o casal, vindo das equipas de Nossa Senhora, nos disse, a educação cristã dos filhos. E esta educação cristã, eu acho que é mais difícil transmitir o que é o respeito e a dignidade do ser humano do que transmitir fé. Transmitir fé, para nós cristãos que a vivemos, passa intuitivamente. A minha filha, que vai fazer o crisma no próximo domingo, numa carta que escreveu ao Sr. Bispo, dizia: a minha catequese começou quando andava ao colo. E de facto, eu estive, depois ela deu uma carta a ler e eu compreendi isto que ela queria dizer. Desde sempre ouviu falar de Cristo e do nosso amor aos outros através de Cristo. E esta fé passa. Os valores e o respeito pelo ser humano, porque tudo hoje é muito relativo, as verdades são relativas, parece que nada é perene, nada é para sempre, tudo está em mudança, e há um conceito que se está a enraizar muito, que é tudo é válido para ser feliz. E há um individualismo e um egoísmo que se centralizam muito na pessoa. A pessoa tem o direito de ser feliz. O egocentrismo, não é? Tem o direito de ser feliz e, portanto, a verdade torna-se relativa. Se alguém sofrer para eu ser feliz, paciência, são os acidentes do percurso. E isto não pode ser verdade para nós cristãos. Os vossos filhos questionam-vos em relação à fé, em relação até ao vosso próprio caminho. Eu digo isto porque eu também sou mãe, tenho um filho pré-adolescente, quase com 12 anos, e lá em casa nós temos muitas conversas a este propósito, a propósito da fé, e eu lembro-me da primeira vez que ele me questionou. Ele teria, não sei, estava na pré-escola, nós moramos em Vagos, mas ele andava na pré-escola em Aveiro. Aliás, na minha vida profissional também passará um bocadinho por ali, e eram 8 da manhã, era muito cedo, eu só tinha um café em cima, e ele no banco de trás diz-me: mãe, eu não sei se acredito em Jesus, porque eu não sei se ele ressuscitou, porque eu não acredito em magia. Como é isso? Não. E foi a primeira grande pergunta dele, e eu lembro-me como se fosse hoje. Eu ia a conduzir, olhei para o alto, para o céu, e disse: são 8 da manhã, Deus Pai, é muito cedo para estas perguntas. Vocês sentem isso? Há lá em casa esta pergunta-resposta, esta inquietação da parte dos vossos filhos? Sim, aconteceu com o nosso mais novo, quando andava a preparar-se para o crisma. Ele tem neste momento 19 anos. E quando andava a preparar-se para o crisma, fez exatamente essa pergunta. Fez uma série de questões, pôs em dúvida muita coisa, e a certa altura disse: eu não estou preparada para fazer o crisma, não estou preparado para fazer. Nós até partilhamos esse assunto com o nosso conselheiro espiritual e com os outros casais das equipas, porque para nós, com o mais velho, foi tudo muito bem, correu tudo muito bem, e não estávamos preparados para as dúvidas do mais novo. E é curioso que o nosso conselheiro espiritual na altura disse: não fiquem preocupados. O vosso filho é um rapaz responsável e é um rapaz que se questiona, portanto é importante ele saber e ter uma fé aprofundada. Portanto, muito bem, ainda bem que ele põe essas questões, é sinal de que pensa nelas. Como catequista, devo dizer que quem dera que houvessem mais como ele que se questionassem, porque acho que vão arrastados pela rede e não dão o devido valor ao sacramento. E por isso, bem-haja a essa questão. Mas eu devo dizer que naquela altura fiquei bastante preocupada, não estava nada à espera. Neste momento ele é catequista na paróquia de Jogueira e, portanto, parece-me que continua a fazer o seu caminho, com alguns problemas pelo caminho devido aos estudos, mas não se afastou e continua a fazer o seu percurso na igreja e na paróquia e estar ao serviço. Muito bem. Outras famílias sentiram essa inquietação alguma vez por parte dos vossos filhos? Teresa?
Não senti muito essa preocupação. Sinto-a, de facto, muito mais com jovens na catequese, às vezes, e fico muito contente quando eles têm esta preocupação. As minhas, a mais velha era de chegar, tinha de estar às 11 na igreja, às 10 já lá estava, ainda a porta estava fechada. Pronto, tem assim um percurso, embora nós conversemos muito e conversávamos, sobretudo à refeição, porque hoje já não está em casa a mais velha, e eu penso que essas conversas eram muito interessantes, sobre fé, sobre a nossa vida, no fundo, na igreja. Mas eu gosto muito quando os jovens, concretamente, como eu digo, na catequese, têm essas inquietações. É muito bom, é mesmo muito gratificante. Porque uma fé sem perguntas é uma fé amorfa, não é? É uma fé que não se estimula a si própria. Exatamente, é sinal que não se estuda, que não se procura, que não se caminha, que não se caminha muito. E quando surgem as questões, são boas mesmo quando elas são contraditórias. E eu gosto, é desafiante, é isso mesmo. Porque sentimos que eles que estão lá. Porque quando vai tudo direitinho, parece que alguma coisa não está muito certo. Exatamente. E é desafiante. E eu, este ano e o ano passado, que é o mesmo grupo, tenho um grupo do 11º ano, e eu tenho, é um grupo muito, que dá muita luta, que eu já não tinha há muitos anos. Com muitas dificuldades, com muitas inquietações, com muitas dúvidas, mas que me ajuda também a estudar e a preparar melhor para lhes poder responder. Eu queria, antes de mais, queria fazer... nós estamos a chegar à reta final do nosso programa e há tantas coisas ainda para falar e para conversar, mas é normal. Quando o programa corre bem é sempre assim. E antes mesmo de... querer saber como é que as pessoas podem aderir aos vossos movimentos, porque há pessoas que nos estão a ouvir e se calhar estão a ficar entusiasmadas de alguma forma, mas antes disso eu queria que a Teresa explanasse um bocadinho o que é verdadeiramente os cursilhos. Eu sou filho de um casal que tem de idade 75, 76 anos e foram cursistas. São. Ok, eu lembro-me perfeitamente que... Lembro de já ouvir falar que a minha mãe foi, e depois foi o meu pai, e porque é que não foram juntos? Tudo isso me faz confusão. Acho que, assim se calhar como a mim, há outras pessoas que nos estão a ouvir. Assim, muito rapidamente, como é que funciona verdadeiramente? Muito rapidamente. Então, também é um bocadinho o voltar atrás, que é um pouco a dinâmica do movimento. Tem 3 momentos. É o pré-curso, em que fazemos, de facto, o convite às pessoas para participarem num cursilho de cristandade, ou que as pessoas também se podem oferecer, e nós vemos se elas reúnem, hoje mais do que nunca, tem que se ver se, de facto, reúnem condições para fazer um cursilho de cristandade. Tem o cursilho em si, uma experiência de 3 dias, e depois temos o pós-cursilho, que são todas as outras, são os grupos, são as ultreias, é a escola, é os CDAs, curso de dinamização ambiental, mini curso dirigido a casal, esse sim. De facto, ao cursilho, que será aquele ponto forte, nós temos 3 dias e ainda agora nós fizemos, e como foi um cursilho, 2 cursilhos, aliás, um para homens e outro para senhoras, foi em simultâneo, mas em casas separadas. As senhoras foram para a Albergaria, os homens para a Cortegaça. É assim, apartheid. Porque, de facto, podemos dizer que está desatualizado. Não está. Tem grande atualidade, o nosso movimento tem muita atualidade, e não é dito por mim, sou suspeita, mas por outras pessoas que conhecem, porque a psicologia da mulher é diferente da psicologia do homem, e o que se diz a mulheres não se diz a homens, e o que se fala com mulheres não se fala com homens. E, portanto, inicialmente a pessoa precisa de se encontrar consigo própria, e é essa a grande descoberta, é encontro consigo, com Deus e com os outros. É a convivência de fundamental cristão durante 3 dias. É muito forte, de facto, essa vivência, e toca qualquer um que faz um cursilho de cristandade, transforma, muitas vidas se transformam, muitos ambientes se transformam à conta desses 3 dias. Depois, portanto, o cursilho funciona assim.
Depois temos então a manutenção disto, por assim dizer, são os grupos, também temos grupos, o grupo reúne mais ou menos uma vez por mês, temos as ultreias, temos 7 centros de ultreias em toda a diocese, distribuída gente em Calvão, de Vagos, em Rocas do Voga, São Lourenço do Bairro, Anadia, Aveiro, Seminário, em Avanca, Mortosa, Torreira, Estarreja, por aí, está Oliveira do Bairro, deve estar mais ou menos tudo. Pronto, também é uma vez por mês. Temos a escola do movimento, que é de 15 em 15 dias em Albergaria, e tenho-vos a dizer que se realizam no mundo inteiro, em cada semana, estão espalhados por mais de 50 países, e no mundo inteiro realizam-se em cada semana cerca de 120, uma média de 120 cursilhos todas as semanas. Na nossa diocese, mais de 5.000 pessoas já realizaram um cursilho de cristandade. E eles continuam-se a realizar. É sinal que tem algum efeito nas pessoas. Ainda agora, neste cursilho, depois no encerramento, que se chama clausura, os casais, passado uma semana nós encontramos e as pessoas estavam, a vivência familiar, porque tinha sido em simultâneo, embora separados, os casais só diziam que parece que estavam em lua de mel. Portanto, quer dizer que na família houve alguma coisa que se alterou. Concretamente, a oração em família, que é fundamental. As pessoas terem mais atenção um para o outro, serem mais cuidadosos uns com os outros, desculparem mais, porque hoje em dia as pessoas não se perdoam. Há uma falta de perdão muito grande, e o perdão é fundamental para uma relação. As pessoas tiveram tempo para conversar, e isso foi bom, e fez com que as pessoas se sentissem em lua de mel. Exatamente. De resto, se calhar a oração será algo comum a todos os movimentos aqui representados, não é? Aliás, uma família que reza junta é uma família unida, não é? Muito bem. Se os nossos ouvintes quiserem saber mais informações sobre os vossos movimentos, aonde poderão dirigir-se? O nosso movimento de Casais de Santa Maria, na Diocese de Aveiro, está apenas implantado no arciprestado de Vagos. E, portanto, será mais conhecido naquela zona. De qualquer forma, penso que poderão sempre contactar os responsáveis da pastoral familiar, contactar a equipa diocesana que está sediada em Vagos, em Calvão, Vagos, contactar qualquer um de nós. Mas um ponto de referência poderá ser o diácono, é isso? O diácono Manuel Carvalhais, por exemplo. A equipa diocesana é constituída pelo assistente, do movimento, que é o diácono Manuel Carvalhais. Tem o casal presidente, que é o Alírio Graça Jorge, muita gente também conhece. E depois há um casal de secretário, que somos nós, contactando qualquer um de nós, ou conhecendo qualquer um dos casais pertencentes ao grupo, eles também poderão a partir daí estabelecer um contacto, não é? Sim. Mas se calhar um primeiro ponto poderá passar pelo diácono Manuel Carvalhais, não é? Uma pessoa, rosto mais visível. Mas conhecendo qualquer casal presente ao movimento, é fácil. É fácil, porque nós de facto somos poucos, somos apenas 3 grupos neste momento. Havia um quarto que entretanto não vingou, e conhecemos-nos todos muito bem. Muito bem, não é? Dona Teresa, em relação aos cursilhos, contactos? Contactos. Nós temos um site na internet, Movimentos Cursilhos Cristandade, Diocese de Aveiro, e portanto, às vezes pode não estar muito atualizado, mas vai tendo, tem lá o suficiente que pode, que responde. Depois também temos os nossos diretores espirituais, nós temos 4 diretores espirituais, o Padre Cruz, que neste momento que está em ilha por motivos de saúde não está assim a 100%, temos o Padre Nicolau de São Lourenço do Bairro, temos o Padre Abílio da Torreira e o Padre Paulo Gandarinho da Guada, são os nossos diretores espirituais. O presidente é o Mário Braga e, portanto,
mas na página da internet tem Estão lá o lá contacto, os se alguém contactos. nos quiser contactar, está lá. Helena. Obrigada. Eu gostaria de dizer que gostaríamos de contar com mais casais, porque as equipas de Nossa Senhora têm as portas abertas aos casais que quiserem entrar. Podem ser convidados por outros casais ou por a sua própria iniciativa virem ao nosso encontro. É claro que cada equipa tem essa obrigação de convidar outro casal a fazer parte. Porque assim é garantida a expansão do movimento, que é tão importante para nós, porque nós consideramos que se é bom para nós seguir Cristo, porque não outros casais também virem ao nosso encontro e fazerem essa caminhada connosco. Claro que cabe a cada setor, e nós já aqui dissemos que é o setor A, B e Águeda, fazer a coordenação, portanto são eles que têm a responsabilidade de organizar a expansão e as reuniões de informação. No entanto, nós gostaríamos de deixar aqui os contactos. Do setor A, gostaríamos de dizer que é a Maria da Conceição e o Rui Pereira da Costa, que fazem parte da equipe responsável. No setor B é a Maria Idalina Noronha e o Manuel Araújo. E no setor de Águeda, se contactarem a Shelly e o Aniceto, pronto, são os 3 casais responsáveis dos setores que existem em Aveiro neste momento. E a partir e todos são bem-vindos, não é? Muito bem. Portanto, a priori também, todos os movimentos aqui representados têm portas abertas para quem quiser procurá-los, não é? Bem, gostaríamos que fosse. Bem, exatamente, aliás, não é? Muito bem. Nós estamos mesmo no final, mesmo na reta final do nosso programa. E deixa-me dizer, Cátia, eu acho que fui despedido. Tinha uma mensagem no telemóvel para mandar um abraço para o meu patrão, não mandei. Creio que fui ameaçado. Ainda vais a tempo, ainda vais a tempo. Acho que sim, acho que ainda vou a tempo de mandar um abraço para ele. E também vamos a tempo ainda de algumas notícias. Relembrar então que amanhã teremos o A3 Era Uma Vez. O nosso Nuno vai estar presente. Vai estar presente. Quem quer conhecer a cara do Nuno, vai lá estar, vai ser o homem da comunicação. Portanto, A3 Era Uma Vez, uma assembleia de agentes pastorais na Pastoral Juvenil, uma iniciativa do STPJV no Seminário de Aveiro, a partir das 9h30 da manhã até às 12h45. Portanto, uma iniciativa a não perder e com toda a pontualidade do mundo pedem no secretariado. João, frase bíblica para hoje? Pode ser, a minha voz é mais sensual. Oi. Não, agora falando a sério, para hoje escolhemos uma frase bastante bonita de Eclesiastes e que diz o seguinte: desfruta da vida com a mulher que amas durante todos os dias da fugitiva e vã existência que Deus te concede debaixo do sol. Esta é a tua parte na vida, o prémio do louvor a que te entregas debaixo do sol. Com estas belíssimas palavras, uma última pergunta. Apesar da vossa vida profissional, e temos um minutinho para responder a isto, apesar da vossa vida profissional, da vossa vida doméstica, familiar, é possível ser-se ativo em igreja? Claro que sim. E se isso contribuir para a nossa felicidade, por que não? E, portanto, tudo é conciliável e tudo é possível quando nós queremos. Portanto, tempo aqui, falta de tempo não é desculpa não para é desculpa. ninguém. Nós não é? gostamos de dar essa desculpa, mas efetivamente não conseguimos sempre. Conseguimos sempre. Teresa. É como a história das pedras. Cabem as grandes primeiro, as grandes prioridades, o resto cabe tudo. Exatamente, não é? Eu, em menos de um minuto, acho que não só temos que ter, que temos tempo, é uma obrigação. Uma obrigação, não é? É uma obrigação. E uma possibilidade de sermos ainda mais felizes. Sem não é? dúvidas, claro. E pronto, o nosso muito obrigado pela vossa participação neste programa, por terem acedido ao nosso convite. Foi um prazer enorme para nós. Mais uma vez, gostaríamos que o programa durasse 2 horas, porque a conversa com certeza aqui ainda iria falar, durar, é? mas é impossível.
Quem sabe, noutra altura. Fica no ar a possibilidade de retomarmos a conversa. Pode ser? Pode. Combinadíssimo, então. A hora passou depressa. Passou tão depressa, não é? Passou. É sempre assim. E pronto, Cátia, o Nuno está a olhar para nós com aquela cara de cala-se. Ou seja, vamos mandar beijinhos e abraços para todos. Posso mandar para o meu patrão? Podes Posso? mandar. Sou João Pedro, um abraço para si. Acho que já não está a ouvir. Está a preencher a carta. Para todos vocês que nos escutaram, sem sombra de dúvida, o mesmo de sempre. Um abraço do tamanho do mundo. Um grande beijinho, tenha um excelente fim de semana e faça o favor de ser feliz. Com Cristo é possível. Até para a Até para a semana. Give me love,